Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Então, boa tarde. A gente está aqui com o Francisco Joel Loyola Souza. O Joel, ele é graduando do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ele tem como TCC, como tema de TCC ou proposta, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade de Sobral. Então, o TCC dele corre para o percurso ali da história social, tendo, ele vê no cordel uma forma de refúgio, digamos assim, de saída dos problemas sociais, tá? Então, inicialmente, para começarmos, eu queria que tu se apresentasse melhor, falasse um pouco sobre a tua vida, e como primeira pergunta, para a gente dar início, eu queria que tu falasse sobre isso, sobre como surgiu o interesse pelo cordel, ou pela xilogravura popular, não tenho certeza se tu pratica os dois, mas eu sei que tu faz o cordel, e qual a relação que tu tem com essas manifestações? Okay. Primeiro eu queria agradecer a você, Pedro, pelo convite, ao curso de História, ao pessoal que está organizando a Semana de História e esse curso, e é um prazer estar aqui contribuindo do pouco que eu sei para esse projeto, no caso, o minicurso. Bem, o interesse pela questão do cordel, a questão do repente, dessa poesia popular, surge na infância, Eu fui criado por meus avós maternos, lá no distrito de Salgado dos Mendes, que é interior de Forquilha, e nos idos de 1997, 98, essa questão da internet, essa questão da TV, isso não existia isso, Então, naquele momento, a gente escutava muito rádio, as cantorias, Até hoje passa um programa na Rádio Educadora do Nordeste, que é uma rádio aqui da Diocese, que é o Violas e Repentes. Então, eu fui crescendo, eu não tenho uma alta estatura, mas eu fui ficando velho, Ouvindo o Violas e Repentes, e meu pai também, às vezes, recitava, declamava alguns versos, minha mãe, aquele universo dos reisados, Não sei se você já pôde participar e ver um reisado, em que os caretas, chamados caretas, quando vão se apresentar para o dono da casa, eles vêm declamando alguns versos. Então, eu fui crescendo nesse ambiente, de cantoria, de repente, Então, daí surgiu o meu interesse pelo repente, pelo cordel, pelos versos. E um fato marcante que aconteceu para mim foi a minha comunidade, até o ano de 1995, não tinha pavimentação em pedra tosca, e não tinha praça, não era só a rua com terra mesmo. E, na época, em 1925, eu não estou lembrado do ano, teve o prefeito da época, lá em Forquilha, que era o Zé Gerardo, que é pai do atual prefeito, ele fez a pavimentação lá, fez uma praça, eram 2 ruas só, de pavimentar as 2 ruas, e fez uma praça. E a inauguração, ele trouxe um repentista que, na época, ele não era tão famoso, mas hoje já faz um grande sucesso, Aqui pelo Nordeste, a região Nordeste, e até inclusive no Brasil, que é o Luizinho de Irauçuba. Então, esse prefeito, ele levou o Luizinho de Irauçuba, e eu, na época, acho que eu tinha 97, eu nasci em 87, 95 eu tinha 8 anos, e eu fiquei encantado com aquele rapaz tocando uma viola e fazendo um repente na hora. No outro dia eu fui tentar imitar ele, até hoje o pessoal mais velho que me conhece fala disso, eu fui tentar, fiquei encantado com aquilo. Então, a partir daquele momento, eu fiquei sempre acompanhando, não escrevia, só a partir de agora que eu entrei no meio acadêmico, que eu comecei a escrever cordel, mas foi isso, nesse ambiente aí, de sertão, de cantoria, de repente, de repentista. Eu já cheguei a ver também as cantorias de pé de parede, Uma vez um senhor de lá fez uma cantoria, e foi nesse ambiente que eu comecei a me interessar pelo cordel, pelo repente, pela cultura popular.
Então, tu se vê hoje como um cordelista e repentista? Não, não, é porque, assim, nesse universo do cordel e do repente, né, as pessoas que gostam, que aprendem a gostar, elas começam a entender como é o processo, né, quem vive nesse ambiente, quem curte o repente a literatura de cordel, ele começa a entender como são feitos, quais são as regras, né, porque Sim. a literatura de cordel, ela é uma literatura muito rígida. Ela tem a rima, ela tem a métrica, ela tem as quadras, as sextilhas, Cestilha, sim. setilhas, décimas, né? Tem vários estilos, e tudo isso é muito bem, quem faz isso tem o cuidado de manter essa tradição, de ter a métrica certa, de ter a rima feita bem certinha. Então, quem acompanha, quem lê o cordel, ele começa a incorporar isso e ele consegue fazer, com o tempo, ele vai conseguindo fazer seus próprios versos, seus próprios estrofes, seus próprios cordéis, né? Não consegue se profissionalizar, mas ele consegue entender, ele consegue praticar. Ok. Eu acho essa parte, né, que tu falou sobre essa questão do cordel ser algo muito rígido. É interessante porque quando ele surge assim, digamos, para fugir dos padrões, né, e ele acaba se padronizando, né, tendo uma forma para poder ser definido como, digamos assim, uma manifestação realmente da cultura, né, para que seja algo brasileiro, algo do tipo. Então é meio que interessante porque meio que foge a isso, né? Então a gente vê o cordel como algo da cultura popular, mas que está dentro de um padrão, né? Aí meio que se distingue, meio que foge à regra. Exatamente. Bem no início, quando o cordel, vamos lá para a década de 40 lá aqui no interiorzão mesmo do Ceará, né? Era muito difícil Sertão. essa questão, sertão, essa questão da comunicação. Hoje em dia é muito fácil. Olha que coisa incrível que a gente está fazendo. Não precisa estar perto, eu estou fazendo uma entrevista aqui, né? Você está em Massapé agora? Eu estou em Foi lá no Massapé. Massapé e eu aqui em Sobral, e a gente está conseguindo fazer essa entrevista. Então, na década de 40, a questão da comunicação para chegar no sertão, nos vilarejos, era muito complicado. Então, o cordel ele funcionava meio como uma rede social, né? Acontecia um fato e aquele fato era narrado em cordel. Os fazendeiros tinham muito essa questão do latifúndio, né? Porque o Nordeste ele tem essa tradição. Por exemplo, um fazendeiro ele tinha um boi que ele estimava muito, esse boi morria, aí ele mandava fazer um cordel sobre a morte daquele boi, ou então um vaqueiro que teve uma peleja muito grande para pegar um determinado boi, então isso era colocado em verso. Alguma briga que acontecia, algum latrocínio, tudo isso era escrito, e isso se espalhava pelo Nordeste, e interessante é que poucas pessoas sabiam ler, e poucas pessoas sabiam ler, e foi exatamente com o cordel que muitos conseguiram se alfabetizar. E essas notícias, elas chegavam nas localidades através dos folhetos, que era conhecido como folheto, né? Inclusive, eu estava vendo até uma entrevista, quando o homem chegou na Lua, foi na Lua, muita gente no sertão foi acreditar que o homem chegou na Lua por causa de um cordel, que foi feito nesse tempo um cordel do homem chegando na Lua, e o pessoal, né? Uhum. Joel, e como é que tu vê a partir disso, né, dessas produções que foram feitas nesse período, como é que tu vê essas manifestações hoje? Tanto o cordel, digamos assim, que tu tem mais acesso, e a xilogravura, assim, que eu não sei se tu conhece ela por alto, já pesquisou alguma coisa, ouviu falar. Bem, bem no início, quando o cordel chega no Brasil, né, trazido aí pelos portugueses, lembrando que o cordel ele vem muito antes de Portugal, né, na Idade Média já tem registro de que eles faziam a literatura de cordel. Quando ele chega no Brasil, os temas são esses que eu estou te repassando, mais baseado em notícias, né? Era a rede social, eu acho que foi a primeira rede social que o povo teve acesso. Hoje em dia a gente tem acesso através do Instagram, dos grupos de WhatsApp, e naquele tempo era através disso. E muito era isso, era a questão das notícias que aconteciam na região, né?
os crimes por conta de política, desavenças políticas, tudo isso era contado em cordel. Muitos cordéis vinculados à questão do folclore também. Sim, a questão do folclore, a questão de coisas que aconteciam na Europa, de princesas, né? De coisas que aconteciam na Idade Média, eles traziam também para cá essa questão. Tem muita história de cordel das princesas, né? Dos cavaleiros medievais, então tem muita história assim. Aí, trazendo para os dias atuais, aí isso tem se modificado, né? A cultura se modifica, o tempo se modifica, os acontecimentos vão se modificando, e hoje nós temos outras temáticas, né? Nós temos o surgimento aí de novos cordelistas, inclusive de destaque na grande mídia, como o próprio Braulio Bessa, né? Que ele traz outros assuntos. E o cordel, juntamente com o repente, que faz parte deste universo também, como é interessante, com a questão da urbanização, né, da migração desse sujeito que morava na zona rural, que praticava esse cordel na zona rural, quando ele migra para a cidade, ele leva o cordel para a cidade. E ele começa a se deparar com temas urbanos, e aí o cordel também ele vai mexer com esse tema, com essa temática urbana. E hoje, as questões sociais também, o cordel consegue abarcar essa questão social. Eu participo de alguns grupos no Insta, né? Eu sigo algumas pessoas que fazem parte desse universo, e o grande debate hoje, porque existem mulheres cordelistas, é a questão do machismo no cordel. Então, está tendo uma campanha das mulheres que praticam o cordel, a R. Mendes, o cordel personalizado, que são feitos por mulheres, eles estão com essa bandeira, defendendo a questão do machismo dentro do cordel, que é uma coisa que está existindo. Então, através do cordel, eles debatem essa questão. Então, com o passar do tempo, as temáticas vão se mudando, né? Você tem os cordéis que falavam de notícias, bem no início, funcionam como jornais, você falam sobre o folclore. Aí tem um determinado momento, que eu não sei precisar assim bem, é que tinha o ciclo do cão, que era esses cordéis que eram feitos tendo como temática principal o cão, né? Inclusive, eu não sei se você já assistiu o filme O Homem que Enganou o Diabo. O Homem que Desafiou o Diabo. Que desafiou o diabo, né? Sim. Então tem a questão do cão miúdo, daquela coisa do cão ser uma pessoa astuta, que quer sempre fazer trapaça. Então teve um período que o cordel, ele falava muito sobre essa questão do cão, né? A mulher que enganou o cão, ou então o homem que desafiou o diabo. Então tem muito essa questão. E ao longo do tempo vem se modificando até chegar nos dias atuais, em que a gente tem aí a questão do machismo, a questão das lutas sociais, né? E o cordel, ele vai transmitindo a mensagem, né? Para as pessoas, né? Já que tu já entrou nesse ponto sobre a questão do machismo, eu acho um ponto assim importante a se destacar, porque é algo que, quando a gente pesquisa sobre o cordel, a gente não vê nome de mulheres, né? Vinculados a ele, ao surgimento, né? A gente tem mais o nome dos homens, do José Bernardo da Silva, né, que foi, digamos assim, um dos primeiros cordelistas nordestinos mais conhecidos, e diversos outros, mas nomes de mulheres a gente não vê vinculados à produção do cordel, nem da xilogravura também, pelo menos eu, quando pesquisei, não vi. Então é algo que, tipo, digamos assim, que hoje é mais ressaltado, né, tanto é que de um tempo para cá eu acho que é algo que vem sendo debatido e discutido com muito afinco, né, mas que antes também nunca se teve dentro de produções assim que viessem a discutir temáticas voltadas para a mulher, né? Eram mais a mulher dentro das produções, mas não a mulher como produtora, né? Exatamente, né? Infelizmente, né, a mulher, ao longo da história, principalmente se a gente for falar com relação à questão do Brasil, ela sofre esses preconceitos, né? Começando pela questão da inserção no mercado de trabalho, a própria questão da mulher ter direito a votar, a mulher ter direito a trabalhar, e isso, com certeza, está dentro também do cordel, muito embora, agora, acho que, sobretudo, pela questão da facilidade da comunicação que a gente está tendo agora, é possível
a internet funciona como um canal em que a mulher ela pode estar se inserindo, né? Tanto é que eu estou seguindo algumas pessoas, como a R. Ximenes, que é aqui de Santa Quitéria, mas reside em Fortaleza. Temos o cordel personalizado, que eu aconselho vocês a estarem seguindo aí no Insta. Tem também mulheres no cordel. Então, eu comecei a observar, nesse universo aí do Instagram, que tem vários perfis que são mulheres que estão ali fazendo as produções. Como você bem fala, a mulher está sempre ali sendo contada, né, como personagens dentro das histórias, né, como você bem fala, por homens, escrito por homens. E, assim, na xilogravura, eu não vi ainda mulheres, né, que fazem esse trabalho de xilogravura. Acho que pode ser que exista, né, mas essa questão da mulher no cordel é bem isso que você está colocando mesmo. E alguns homens, infelizmente, né, acho que uma ciumeira, né, devido à ciumeira, da mulher começar a se inserir no cordel, vem praticando esse machismo, né, contra uma coisa triste, lamentável. Mas aí a gente vê a força que está começando a ter a mulher, porque já está surgindo movimentos, né, para combater esse machismo dentro do cordel. E, Joel, como é que tu vê hoje a valorização com relação ao cordel, a essas manifestações populares? Eu assisti uma entrevista, né, no Instagram do Leituras Periféricas, né, em que o canal ele trouxe a Rosário Silva, né, e aí eles estavam discutindo sobre a literatura de cordel, e aí em um momento da entrevista eles vão falar sobre a subvaloração, né, do cordel. Achei bem interessante o termo, até a própria expressão, né? E aí eu queria que tu falasse como é que tu vê isso hoje, né? Se ocorre esse processo realmente de subvaloração, ou se não, né? Se existem pessoas, é claro, né? Mas se de forma mais efetiva, se existem pessoas que vêm tentando, né, reavivar ou trazer essas manifestações à tona. Bem, o cordel, o pessoal tem sempre essa mania de dizer que o cordel ele vai se acabar, ele vai acabar. Ele se transforma. E só um ponto, porque quando eu estava pesquisando, né, sobre o tema, eu também não conhecia até então, e aí eu vi que entre 1950 e 1960 surge, né, essa ideia do desaparecimento do cordel. Pois é, assim, o cordel não vai desaparecer, ele se transforma, né? A questão da métrica, não. Essa questão da rigidez, não. Ela é como tradição, é uma marca registrada da arte. Mas essa questão do cordel se acabar, não. A questão da valorização ou desvalorização, eu estava lendo, inclusive naqueles livros que o Carlos Augusto faz, acho nas Trilhas dos Sertões. Então, eu estava lendo um artigo que ele falava o seguinte, que pelo cordel e a própria cantoria, né, que envolve esse universo de repente, por serem coisas que estavam ligadas à zona rural, a partir do momento em que essas manifestações chegam na cidade, elas são encaradas como folclore. Sim. Né? Por exemplo, a cantoria. Elas vão ser trabalhadas pelos folcloristas, né? Tem essa visão mais folclórica regional. Isso, é uma coisa mais folclórica. Você não consegue colocar a cantoria como um gênero musical. E nós temos, quando a gente fala em cantoria, a gente tem a questão das canções, que são coisas belíssimas, né? São músicas belíssimas. Eu aconselho quem está assistindo aqui a entrevista, pesquisar no YouTube a canção sobre a Índia Iracema, né, que é uma canção lindíssima, que é feita por um repentista, por um violeiro. Tem também a questão que fala sobre a questão da lua. Então, são músicas belíssimas, né? Se tiver um momento frágil, você chora com aquela música ali. Então, o cordel hoje, voltando à questão da valorização, eu vejo assim, que as redes sociais, elas têm ajudado muito na questão da ampla divulgação do cordel, né? Por exemplo, eu acompanho alguns perfis de vaquejado, de cantoria,
E tem uma menina aqui no Sertão Central, eu não sei bem de onde é que ela é, que é a chamada Raquel Vaqueira. A Raquel Vaqueira, ela faz aboios e toadas, que está no meio também desse universo, de repente, aboios e toadas. E a internet possibilita com que outros jovens possam ver a Raquel Vaqueira reclamando ou fazendo os aboios, né? A rede social possibilita com que o Braulio Bessa, né, ele divulgue essa arte, os perfis que você tem no Face, no Insta, eles possibilitam para que isso ele seja divulgado e as pessoas comecem a ter um interesse maior por aquela cultura, né? A gente vê muita invasão das culturas estrangeiras, né? E as pessoas costumam falar assim, bem, essa questão de cordel é coisa de velho, o pessoal não se interessa por isso. Eu acho que não é isso. O que falta é a questão da divulgação. E isso está começando a mudar, né? Tem uma frase que diz que a internet deu voz a muita gente, né? Sim. Tem uma parte que é idiota, desculpa a palavra, mas dá espaço também a muita coisa boa. E o cordel, ele entra no meio dessas coisas boas que a internet possibilita, né? Que é divulgar. Então, nós temos vários jovens que estão no meio da cantoria, do cordel, fazendo verso, e estão utilizando as redes sociais como meio de divulgação. E isso contribui para que comece a haver uma valorização. Quando a mídia coloca, já citei aqui o Braulio, né? Mas tem outros também, Jonas Bezerra, que é repentista, que tem perfis aí nas redes sociais. Então, isso possibilita para que as pessoas comecem a ter menos preconceito em relação a isso. Porque é só essa questão. No começo, eles tinham como uma coisa que era do meio rural e tal, e valorizavam muito a questão do que vinha de fora, das coisas internacionais, a cultura americana e tudo. Mas agora, com o advento da internet, aí isso começa a haver uma nova correlação de forças, né? A gente está começando acho que o cordel está começando a ganhar o jogo, está começando a virar. Acho que a rede social vem como resistência mesmo, né, para essas manifestações. Elas com certeza. Como esse material de resistência. Com certeza. Aí eu acho que nisso, né, tu já pegou aqui duas das perguntas que eu tinha colocado, que é sobre isso mesmo, né? Como essa tentativa de reavivar, né, o cordel, essas manifestações, e se as redes sociais serviriam para isso, né? Então, dentro desse meio, tu vê quais os meios de comunicação, as redes sociais que tu vê para essa valorização do cordel? Além além do Instagram, que eu digo assim, que é o meio que tu usa, né, para divulgação dos teus cordéis. Uhum. Com certeza. Uma coisa que vem crescendo muito agora é o YouTube, né? Então, o YouTube, ele começou meio que tímido, mas agora as pessoas começaram a ter um destaque muito grande quando elas começam a ter um grande número de seguidores no YouTube. Nós temos aí várias pessoas, fugindo aqui um pouco do cordel, Sim. Vários youtubers, né, que fazem muito sucesso, tem aí vídeos que passam dos milhões de visualizações. Então, eu acho que enriquece essa questão da democracia, né? Então, o YouTube, o Facebook também, nós temos algumas páginas de repentistas lá no YouTube, né, que muitas dessas páginas estão ligadas à questão da cultura nordestina em si, que acaba englobando a questão do cordel, né? Aí eles tanto colocam a questão do cordel, como o próprio modo de viver do nordestino, né? Um dos modos de viver do nordestino. Então, o YouTube e o Face tem servido tem assim, contribuído enormemente para a questão da divulgação da cantoria, do cordel, né? Até para a gente mesmo que gosta, a gente consegue ter acesso a vários cantadores, que antes eu só tinha acesso no rádio, no programa de rádio, lá no Violas e Repentes, lá no Sertão, que todo dia, 4 horas da tarde, era aqueles violeiros, e às vezes ele colocava algum diferente, né? Uhum. De outros cantadores, outros violeiros diferentes. E hoje não. Hoje eu
Se eu quiser, eu vou aqui no YouTube, posso acessar uma cantoria do Ivanildo Villanova, do Valdir Teles, que faleceu agora recentemente, do Gerardo Amâncio, né, que são grandes nomes dentro da cantoria. Gerardo Amâncio, que eu tive o prazer de conhecer na Bienal do Livro aqui em Sobral, né, e vários outros, como o próprio Clevison Viana, não sei se você já ouviu falar, o Clevison Viana, que é o autor deste livro aqui, que eu tenho como livro de cabeceira. Não sei se está dando para ver. É o Miolo da Rapadura. Isso. Então, o Clevison, eu assisto vários vídeos dele no YouTube, né? Tinha também o irmão dele, que era o Arievaldo, que faleceu recentemente, e vários outros, né? Então, o YouTube, ele funciona como essa ferramenta que a gente pode ter acesso, né, a esses nomes, a esses cantadores, né? Então, é uma excelente ferramenta, eu considero assim como uma excelente ferramenta. Um dia, quem sabe, porque, como eu te falei, eu gosto mais para me divertir, né? Às vezes eu não sei se meu próprio, eu coloquei para ti já, não sei se a neurociência explica isso. Se dá uma sensação tão boa na mente do juiz da pessoa, o cara vai, escreve, aí lê, aí quando fica bem metrificado, que é uma coisa difícil, né, mas com o tempo a gente vai aprendendo, que é a questão do fazer o verso com 7 sílabas, né, aí isso eu me preocupo muito, às vezes eu leio, conto as sílabas para ver se está certo, então quando dá certo, eu imagino assim como um jogador que faz um gol, né, sinto aquela alegria, deu certo, ficou muito bem, ficou muito bom. Acho que é algo mais... Quem sabe no futuro eu possa ter, inclusive, um canal no YouTube, né, se estava o dia da manhã, né, posso ter aí um canal para divulgar minhas poesias aí. Eu acho que é algo mais espontâneo, né, de momento, no caso. Quando vem embaixo, já pega a caneta, o papel, né, começa a escrever. Pois é interessante essa coisa das criações artísticas, porque eu, além do cordel, às vezes eu desenho. Não desenho muito bem não, mas desenho. Pinto, desenho. E essa questão do cordel é assim, às vezes do nada, baixa uma ideia e tu vai e cria uma coisa belíssima. E às vezes eu sento aqui para escrever e não sai nada, né? Tem um problema. Tá me escutando, Pedro? Tô, mas a imagem acabou sumindo. Vixe, vê se reconecta aqui. Ah, voltou. Caiu de novo. Voltou agora? Caiu de novo. Acho que tá dando algum problema. Voltou. Vou rezar agora que se estabilize. Ah, deu certo. Pronto. Então, tem vezes aqui que eu sento aqui para escrever alguma coisa e não sai nada. Joel? Opa, voltou agora? Peraí, eu não posso me mexer muito aqui, senão o celular... Pronto, eu sento aqui para escrever e não sai nada. E tem vezes que, às vezes, de madrugada, eu acordo e desce uma ideia do nada. E eu começo a escrever. Um dia eu cheguei da faculdade, da UVA, né? E lá eu estava conversando sobre avião. Eu cheguei aqui e comecei a pensar naquilo. Eu sei que deu 3 horas da madrugada, eu estava escrevendo um poema sobre avião, meio de avião, né? E outro dia... Pois é, e outro dia eu estava aqui de manhã cedo, aí começou a chover de repente, né? Em julho, né? Já fim do inverno começou a chover, aí me deu aquela ideia de aquela chuva houve porque São Pedro baixou um decreto, decretando que o inverno voltasse e deu um verso legal. Uhum. E tem vezes que eu tento e não consigo. Né? Eu li esses últimos versos aí, e tu falou aí sobre o avião, né? Eu lembrei da aula. Pois é. Tu chegou a improvisar, né? Na aula também? Sim, sim. Pronto. E, Joel, com relação a isso, qual é a relevância que tu vê nessas manifestações hoje, dentro do Brasil, né? E principalmente para o Nordeste, né? Para a representação, para a visão que a gente tem sobre o Nordeste e que as pessoas têm, né? As pessoas de fora, geralmente eles têm uma visão muito deturpada, né? Sobre a nossa região e engloba aí, digamos assim, tudo em um único
em única massa, né? Com certeza. E aí, como é que tu vê isso? É o Nordeste seco, né? O Nordeste só com calamidade. Bem, eu vejo assim, que é por isso que é bom, né? As pessoas começarem porque é uma questão política, né? Isso aí tem a ver com questão política. A imagem que eu quero transmitir do meu lugar tem a ver com questões políticas, como todo mundo envolve política. Por isso que as pessoas têm que ocupar o cordel. O pessoal costuma muito falar essa questão de ocupar. Inclusive, tem aqui na cidade, né, o slogan da prefeitura é Ocupa Sobral. Então, eu acho que as pessoas têm que ocupar o cordel, né, e começar a transmitir uma outra visão do Nordeste, né? Nós temos aqui excelentes escritores, nós temos coisas boas, polos tecnológicos, né? Nós temos aqui, agora no Nordeste, nós temos o Consórcio Nordeste, que tem um comitê só para cuidar dessa questão do coronavírus. E é aqui uma coisa do Nordeste. Então, não é mais aquele Nordeste do atraso, né? Nós temos seca, mas nós temos criado mecanismos de convivência com a seca, como a questão das cisternas, né? Eu não sei se você já ouviu falar numa coisa chamada biodigestor, que é feita aqui no Nordeste, que é o gás feito a partir de esterco de vaca, né? Então, os cordelistas podem abordar essa questão também. Então, isso vai depender de um posicionamento político do cordelista, em estar transmitindo um outro Nordeste, não um Nordeste caricato, né, que as pessoas gostam muito desse Nordeste caricato, que é apresentado nas novelas, por exemplo, né, mas existem outros Nordestes, né, existem outras formas de ver o Nordeste que são reais, agora que não são mostradas. E o cordel, ele é uma coisa interessante, que ele faz a crítica, e eu não sei, Pedro, se tu já tomou algum remédio, foi necessário tomar algum remédio muito amargo. Sim. Remédio muito amargo. Então, que a mãe da gente colocava açúcar, que era para poder aquilo descer com gosto melhor. Né? Então, o cordel, ele é o açúcar, e, por exemplo, uma crítica social é o remédio amargo. Então, você coloca essa crítica social dentro do cordel, e as pessoas acham engraçado, rir, mas você está colocando aquela crítica, você está falando aquela crítica. Por exemplo, eu posso recitar um verso aqui? Pode sim. Pronto. Eu vou recitar aqui de um poeta, Leonardo Bastião. Ele diz: criança, quase me acabo, sem força cavando o chão, plantando milho e feijão, arroz, milho e quiabo. A enxada foi no cabo a escola foi no cabo de uma enxada jacaré. Foi, não foi, cortava o pé, mas não tinha outra saída, e sem morrer, perdi a vida, somente agora dei fé. Quer dizer, é um verso, é uma coisa melódica, né, que as pessoas acham bonito, e ele está falando de quê? Da exploração do trabalho infantil. Sim. Né? Então, eu posso tentar mostrar um outro Nordeste, depende do meu posicionamento. Por isso que é bom, vamos ocupar o cordel, né? Vamos ocupar o cordel, a gente tem que colocar uma outra imagem do Nordeste, não deixar esse Nordeste do atraso, que está muito mudado hoje no Nordeste, não é mais o Nordeste da década de 50, de 40. Sim. Acho que facilita até a compreensão, né, maior, eu digo não a compreensão, mas a apreensão das pessoas, né, por parte dessa rima e tal. Isso, com certeza. Também. Como a música, né, como muitas pessoas utilizam a música para fazer a crítica social, que a música é uma coisa, o cordel ele tem a relação dele com a música, a questão da rima, é aquela coisa melódica. Eu acho que a música ela ajuda muito, ela consegue transmitir muitas mensagens, porque a melodia é um negócio muito bom, muito legal, cara. Eu acho que se não existisse música, a gente ficava doido, a gente já fica e sem música, né? Com música a gente já fica louco. Isso. Joel, digamos assim, acho que nesse momento, né, depois da gente ter falado sobre tudo isso, o que é que tu acha que contribui mais para, digamos assim, um possível esquecimento, né? A gente trouxe como tema, né,
dessa entrevista, o culto ao esquecimento, né, a xilogravura e o cordel na contemporaneidade. Então, a partir de tudo isso, né, assim, efetivamente, tu acha que há um processo de esquecimento, né, mesmo que seja mais acentuado ou não, disso, e o que é que contribui mais para isso? Bem, a questão do esquecimento, lembrando que existe um grupo de pessoas que fazem a resistência, né? Sempre dá um negócio aqui que trava. Caiu aí, a imagem não está Voltou. pronto. Voltou agora? Pronto. Existe um grupo de pessoas que fazem a resistência, né? Como J. Borges, que é um xilógrafo, né? Xilógrafo e Isso, que tem uma notoriedade imensa, inclusive Ariano Suassuna é um grande fã dele, né? Divulgou muito ele. Existe os filhos do Jota, que tem o Bacaro Borges, sigam aí também no Insta, e Braulio Bessa, que faz esse trabalho de divulgação. Tudo é questão, acho que assim, a propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. Então, no próprio ensino, nós que somos historiadores, vamos ser professores, né? Acho que é a gente atentar para isso, né? Que existe muita invasão de culturas estrangeiras, né? Não que a gente vá desvalorizar, não que isso não contribua, porque a cultura, o encontro de culturas, ele gera metamorfose, né? Isso é interessante. A cultura não é estática, né? Mas eu acho que se isso a gente ficar só sendo receptor dessa cultura estrangeira e não houver uma divulgação, acho que o que contribui para haver esquecimento, viu, Pedro? Tem até uma frase: quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então eu coloco isso para a questão do cordel também, né? Se as pessoas não vê o cordel, se as pessoas não tiver acesso a conteúdos, a pessoas que produzam o cordel, acho que isso vai cai no esquecimento, porque é aquela questão do quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais houver divulgação, quanto mais pessoas estiverem divulgando o cordel, mais gente vai começar a ter acesso, né? Eu acho que são sementes. As divulgações são sementes. Então, a pessoa lá que tem em torno de 13, está na adolescência, vai ver aquilo e vai ver que cultura, que música não é só o sertanejo universitário, né? Vai ver que a gente produz também coisa muito bonita, né? Eu tenho um meninozinho lá um jovem lá da minha comunidade, que é do Salgado dos Mendes, que é o Kaique. Kaique, ele começou a gostar de cordel com quem? Braulio Bessa. Então, ele começou a ver os vídeos do Braulio na TV e começou a gostar de cordel, e hoje ele escreve cordel. O Kaique, que está no ensino médio, lá de Forquilha, ele tem, acho que ele faz 16 anos, ele faz cordel, ele faz verso, né? Por quê? Porque ele viu alguém fazer a propaganda. Então, é uma correlação de forças aí, né? É um posicionamento político de quem produz, dos canais de televisão, só que agora ele não está tão refém dos canais de televisão, nós temos aqui as redes sociais, então quem está... Só como um ponto, eu acho que também a televisão ela ainda contribui muito, né? Ela vem com muita força. Acho que grande parte da população brasileira ainda assiste à televisão, né? Tem a televisão como meio de comunicação principal, e aí meio que vem com grande força também até para a divulgação do Braulio Bessa, como você bem falou. Né? Com certeza. Então, com certeza, tem essa força ainda. Só que as coisas começam a mudar, né? As coisas como não são estáticas. Por exemplo, antigamente, mudando de assunto aqui, eu meio que viajo às vezes. Por exemplo, você vai no interior, muita gente não torce para os times cearenses, que é Ceará e Fortaleza, principais grandes, né? Por quê? Eles só assistiam o jogo transmitido pela Globo, pelos canais lá do Sul, então não tinha acesso a essas equipes aqui. Aqui na cidade, quando eu comecei a morar aqui em Sobral, eu vi que Fortaleza e Ceará tinha uma grande torcida, né?
Mas por quê? Porque aqui você já tem um contato maior com a capital, né? Então, tudo é questão de propaganda. Tudo é questão de propaganda. A televisão é forte ainda, mas nós temos a internet que está crescendo a cada dia, né? E há 10 anos, você tinha as lan house, não sei se você é do tempo da lan house, mas eu sou. Eu pagava R$ 1 para ir para a lan house. Jogava uma E hora. nesse tempo, não tinha. E nesse tempo, Pedro, não tinha quase páginas que falavam a respeito da cultura nordestina de cordel, não via quase nada. Mas aí o pessoal começaram a desbravar a internet, aí surge o Braulio, surge páginas aí que estão ligadas à cultura nordestina, e a gente vai resistindo através desse meio, que são as redes sociais, né? Temos aí um adversário muito grande, que ainda é a TV, né? Mas é isso, a gente vai resistindo para que não haja esquecimento. É quem gosta do cordel levantar a bandeira do cordel e começar a propagar. Como eu tinha vergonha antigamente de fazer vídeo. Aí a professora Crislene, no primeiro semestre, inventou da gente fazer um vídeo falando sobre um livro. O meu livro foi o quê, rapaz? Era difícil que saia um livro grande, uma semana. Ela deu uma semana, e a gente teve que ler esse livro, e aí eu fui começando a perder aquela timidez de falar diante de um celular, que eu achava esquisito, porque eu não estava vendo ninguém na minha frente, era só aquele negócio perto de mim, e agora eu estou perdendo medo de fazer Mas ainda isso. assim, Então a gente tem isso, estranhamento, né? tem estranhamento. Aí vem a pandemia, né, que é esse momento difícil, aí a gente vai, cada vez mais tem que é o jeito, né? Apropriando, é o jeito né? de fazer isso. Continue. Isso. Então, só para fechar, é isso. Para que não haja esquecimento, é a gente ser apropriado do meio da internet e levantar a bandeira. Né? A gente que gosta mesmo, a gente gosta de divulgar. É igual a religião. Quem é de uma religião, ele quer convencer o maior número de fiéis. Né? Então, eu tenho como o cordel como uma religião, eu quero propagar. Né? E quem sabe eu não estou influenciando alguém, como o Braulio influenciou o Kaique lá no interior de Forquilha a fazer, como o Luizinho de Irauçuba me influenciou. Te influenciou, né? Me influenciou fazendo aqueles repentes dele lá, na hora. Né? Então, isso é a propaganda. E é algo que é necessário, né? Querendo ou não, se faz necessário hoje em dia. Joel, pra ti, assim, em meio a tudo que tu viveu do início, qual é a visão que tu tinha sobre o Nordeste, a partir do cordel, e qual é a visão que tu tem hoje sobre o Nordeste, a representação que tu tem hoje sobre ele e antigamente? Pois é, assim, até, porque, Pedro, eu entrei tarde na universidade. Eu entrei na universidade, eu tinha 22 anos já, no curso de Geografia. E eu morava até aquela época no sertão, né? Na zona rural. E assim, a gente tem muito aquela questão do cangaço, né? A questão do cangaço. Existe também muito preconceito dentro dos cordéis que são escritos. Né? E aqui eu não sei nem se pode... Eu vou falar assim mesmo. Existe um cordelista, não, um repentista, que era o Cega Aderaldo. Grande, ele é conhecidíssimo dentro do universo da poesia, Cega Aderaldo. E foi um dos primeiros livros que eu tive acesso. Hoje é legal que se eu quiser baixar um livro PDF, tem aqui na internet. Antigamente não. Foi um amigo do meu pai que deu 3 cordéis para ele e tinha um livro. O livro era contando a história de Cega Aderaldo. E tinha a questão do preconceito contra o negro, né, nas cantorias, nas pelejas, colocando o negro numa situação inferior, né, então tinha muito isso. Então isso, Pedro, a gente acaba que, quando a gente não tem acesso a outras ideias, a gente acaba naturalizando isso. Né? A própria questão do Nordeste, né? A própria questão do Alto da Compadecida. Da peça. O Alto da Compadecida é um exemplo disso. O Alto da Compadecida, que foi feito a partir de 3 cordéis. Né? Que o Ariano, ele pega aquele filme
e ele conta aquele filme, ele pega 3 cordéis e faz aquele filme. Então tem muito aquela, a gente vê o quê? Vê um sertãozão seco, vê um coronel, um latifundiário, que obriga a filha dele a casar, né? E cangaço, e não é mais isso no Nordeste. Então, eu acho que, e a partir do momento que eu comecei a entrar na academia, na universidade, eu comecei a ter um olhar diferenciado, que isso não é bem isso, né? Tinha o livro Invenção do Nordeste, eu já tinha lido ele na geografia, e agora eu tive acesso de novo, que é um livro interessantíssimo, que meio que abre novos horizontes, né? Ele meio que traz uma outra visão, que tudo faz parte de um contexto de criação, de uma imagem, né? E, novamente, eu repito, isso faz parte de uma ação política, né? Se eu tenho acesso a autores que têm essa visão conservadora de colocar o Nordeste numa situação de submissa, então eu vou criando aquela imagem, eu vou internalizando aquilo. Agora, se eu tenho acesso a pessoas progressistas, que fazem o cordel de uma forma diferente, colocando outras questões, aí eu vou absorver isso de outra forma, vou ter um olhar mais crítico com relação a essa questão, né? Uhum. A questão do negro, a questão da mulher, a questão do Nordeste seco. Por exemplo, a música, eu não sei se as pessoas podem até achar ruim aqui, mas a música Asa Branca, desculpa aí quem gosta do Luiz Gonzaga, mas eu acho terrível, cara. Quando olhei fala só de coisa ruim, cara, de migração. Eu acho que deveria haver uma releitura dessa música falando de outra situação, né? De outra situação, essa coisa ruim. Tem também, que eu estou esquecido agora, tem um poema que fala também da questão da seca, abordando que o homem ele deixa a terra dele e vai buscar uma vida melhor no sul do país. Tem músicas que falam sobre isso. Então, isso acaba, de certa forma, gerando uma mentalidade, né, na mente de quem está lendo, de quem está consumindo aquele conteúdo, né? Então, só que agora a gente não é passivo, né? Nós que somos leitores do Cordel, não somos mais passivos, porque a rede social tem dado chance para que a gente possa expor também. Sim. Né? É mão dupla, vem, mas também pode enviar conteúdo, né? Então, cabe a você, Pedro, começar a escrever cordel, começar a falar sobre a sua visão de mundo, cabe a vários outros começar a mudar isso, né? Porque se a gente for deixar para só pessoas conservadoras escrever sobre cordel, escrever sobre o Nordeste, aí vai manter o status quo, né? Isso a gente não quer. É uma coisa, como eu tinha lhe falado, que, tipo, antes, né, quando eu era mais jovem, enfim, eu nunca tive contato com cordel, com essas manifestações culturais, tá? Eu vim passar a ter agora, depois da faculdade, né, que eu comecei a ver realmente. Eu conhecia, assim, sabia por cima, mas não tinha esse conhecimento efetivo, né? E quando eu comecei a pesquisar e ver mais sobre ele, eu achei algo bem mais interessante, né? E algo que realmente chega a gente a querer fazer. Eu estava lendo alguns cordéis, vendo algumas produções também, dos repentistas também. E é algo muito interessante, porque eu tenho também alguns amigos que produzem, né? E que eu não sabia disso até então, e que é algo assim que é animador, né? Você vê as pessoas produzindo e fazendo e contando essas histórias, enfim, que é utilizado para diversas formas, né? Com certeza. Com certeza. E é bom que... É como se você fosse, viu, Pedro, um diretor de uma novela. Você pode contar um assunto que aconteceu. Por exemplo, no começo do ano, um cara saiu lá de Fortaleza e veio, fez um maior fuzil aqui em Sobral com a Hilux, e dali eu consegui fazer um verso, né? O padre Marcelo Rossi, um dia eu estava numa missa e empurraram ele, eu fiz um na hora. Foi um momento de inspiração, desce do nada. Né?
Mas também eu posso criar coisas, criar histórias. É um ambiente de criação, né? Você pode... você viaja na maionese. De liberdade, né? Escrever, na hora de escrever. Liberdade de criação. É um autor, você é um autor. Né? Você pode fazer inspirado em fatos reais ou pode criar uma história. Agora é mais fácil você, para mim, né? Para mim, que não sou profissional nem nada, é mais fácil quando eu tenho um fato que acontece mesmo. Eu vejo que foi. Mas tem gente que cria, cara, cria coisas fenomenais. Joel, pois, para a gente poder finalizar, né, eu queria que tu lesse algum dos teus cordéis, ou improvisasse aí também, se tu pudesse, se tu tiver alguma coisa pronta. Se tu quiser falar mais alguma coisa também. Sim, eu vou só declamar aqui um que eu tinha feito ontem, que eu tenho amigos professores de matemática, e um dia eu tinha feito um sobre Pitágoras, ele tinha gostado muito, né? Aí depois ele me cobrou que eu fizesse um sobre áreas. E aí não saiu sobre áreas, saiu foi sobre triângulos, que é sobre os 3 tipos de triângulos, né? Então eu disse, Joel, tá bom o áudio aí? tá sim, mas só um ponto. Diga. Só para poder, antes de tu finalizar aí com a tua declamação, é que tu falou sobre a questão da produção que tu fez para um professor de matemática, né? Então o cordel ele surge também como esse instrumento, né, para discutir, digamos assim, em outras áreas da educação também, né? Com certeza. Inclusive, eu tinha até separado aqui, não estava esquecendo. Lá o bate-papo tá bom, estava esquecendo. Nosso amigo do curso, o Edinaldo, com o grupo dele, fez o nome da rosa em cordel. Viu? Que ficou excelente. Né? Era uma disciplina que a gente fazia com o professor Chris Lane, de produção de materiais didáticos, e ele fez o nome da rosa, mas eu posso fazer também de Idade Média, tudo. Inclusive tem o J. Lima, que é professor de física, que fez um cordel sobre física e está no YouTube. Então, é um caminho que a gente pode seguir, né? Fazer os meninos gostarem de história através de um cordel, ou de matemática. Vai ficar estranho porque o curso é de história e eu vou fazer um sobre triângulos, mas foi o que surgiu, né, cara? Então, pode começar, né? Pode começar. Então, eu digo... Quando eu aprendi isso lá no interior, no sertão, com o meu pai e tal, eles chamavam de relaxo. Então, o cordel, a poesia, não é poesia, é relaxo. Então, menino de raio, um relaxo, ele vai dizer o verso. Então, eu disse, relaxo sobre triângulos. Através de um relaxo, a gente fala de tudo. Do cabra, que é chifrudo, caranguejeira e calango. Não, calma, perdoe, corta essa parte aí. Através de um relaxo, a gente fala de tudo. Dos peixes que tem no mar, do cabra que é chifrudo, carreira de vaca braba, calango segue de tudo. Mas vou falar de triângulos, destacar sobre seus tipos, figuras elementares presentes nos logotipos, ornamentando o palácio daqueles povos antigos. Se tem 2 lados iguais, o terceiro é diferente. Chamaremos de isósceles essa importante patente. Em variadas gravuras, é uma figura presente. Se os lados são diferentes, dia escaleno é chamado, recebeu o belo nome no dia do batizado, por antigos matemáticos há muito tempo passado. Equilátero é aquele cujos lados são iguais, formando a forma perfeita, com linhas primordiais, presente nas estruturas de obras monumentais. Então, é sobre os triângulos. Rapaz, eu acho que agora o pessoal que está assistindo a gente deve estar batendo palmas, né? Ou deve bater palmas. Apesar de eu dar umas gaguejadas de vez em quando, que como eu estou te falando, esse negócio de câmera ainda é novo para mim. Então, eu já gaguejo falando normal, imagina na frente de uma câmera. Mas é desse jeito também. Eu na frente da câmera sou horrível. Mas... Joel, foi muito bom, né, bate-papo contigo. Eu queria te agradecer, né, a participação. No caso, a gente vai tentar deixar
aqui o material, alguns dos materiais que a gente discutiu, né, as tuas redes sociais também. E eu queria que tu se despedisse, né, falasse alguma coisa para finalizar com o pessoal, se tu desejar falar ainda alguma coisa. Não, só mais a agradecer de poder estar falando um pouco a respeito da cultura isso remete à minha infância, né? É sempre muito bom, porque a infância a gente sempre recorda da infância como um espaço de refúgio, né? Porque na infância nada de ruim acontecia, a gente só se preocupava em brincar e aprender. Então o cordel ele vai remeter à minha infância, e eu gosto muito, que eu lembro também do meu pai, né? Lembro quando morava no interior, não tinha essa preocupação, não tinha que pagar boleto, né? E o cordel, essa válvula de escape, né, para mim, eu me desestresso escrevendo o cordel, né? Tem gente que vai para a rede social e dá umas indiretas pro povo, né? Sim. O pessoal dá umas indiretas e tal. E eu escrevo então desenho, né? Escrevo um cordel, e isso ajuda, principalmente agora, ajuda a gente não endoidar, né, cara? Com Porque certeza. o negócio tá sério, então você que escreve, você que desenha, desenhe, porque isso ajuda muito, isso é uma terapia muito bom para a mente. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você, Pedro, eu quero agradecer ao curso de História, né, por estar dando a oportunidade de a gente estar divulgando a cultura do cordel. Muito obrigado. Quando precisar de novo, se eu puder, se tiver ao meu alcance, pode falar que a gente está aí para ajudar, viu? Obrigado a todos. Pois pronto, então agradeço, né, Joel, mais uma vez, tá? E espero que tenha, né, sido satisfatória também essa discussão. Caso alguém tenha mais curiosidade, né, pode estar indo atrás do Joel, né, para conversar, para ver o material que ele produz também, que é muito bom. Né, então ele está sempre divulgando. Então é isso, né? A gente agradece e, né, Joel, muito obrigado novamente, tá? Valeu, Pedro. Eu que agradeço. Tá encerrando agora.